Então, no exercício 2 da lista 2, a gente tem uma figura que mostra um barquinho que está sujeito a três forças. Uma força que aponta nessa direção aqui, que é para trás do barco, que eu vou chamar de FA, de força de arrasto. Vai ser estudado em mais detalhes posteriormente, ou melhor, nos próximos exercícios da lista, que é de 220 newtons. O problema também diz que existe uma força N que aponta lateralmente no barco, e o valor de N é de 112 newtons. Além disso, atua sobre o barco uma força que atua através da vela, que a figura chama de P. Aí o problema diz o seguinte: a figura mostra um barco que viaja para o norte com velocidade v constante. Para o valor de velocidade em questão, a força de arrasto da água sobre o casco é de 220 newtons. Sabendo que a quilha exerce uma força de 112 newtons para o oeste, quais são o módulo P e o ângulo θ da força exercida pelo vento sobre a vela? Que faltou colocar que existe também um ângulo θ conhecido entre essa direção aqui, que é a direção da força N, e o vetor P. Então, como que a gente pode resolver esse problema determinando o valor P, o módulo do vetor P, e também o ângulo θ? Bem, a primeira coisa que a gente faz quando a gente vai resolver um problema desses é escolher um sistema de referência. A escolha do sistema de referências ela deve se dar sobre aqueles critérios lá, né? De tentar verificar, olha, se tem aceleração, qual que é a direção da aceleração? Vou colocar um eixo na direção da aceleração. E se não tem, como é o caso aqui, afinal a velocidade é constante, né? Eu vou escolher um sistema de referência que vai minimizar o número de forças que precisam ser decompostas. Notem que N aponta lateralmente no barco e FA atua para trás do barco, né? Então a força de arrasto, isso é uma característica que ela tem, ela vai apontar sempre na direção oposta ao da velocidade do corpo em relação ao meio no qual ele se desloca, né? Então a gente percebe que, bem, se o barco se desloca para frente, a força de arrasto vai ser para trás, e a informação que a gente tem é que existe uma força lateral que atua na quilha. Então, se a gente escolher um sistema de referência aqui formado por um eixo que atua na direção do N, da força N, que eu posso chamar de X, e eu escolhi aqui um eixo que atua através da direção da força de arrasto, que eu vou chamar de Y, aí eu posso verificar que a decomposição vai minimizar o número de forças que precisam ser decompostas, né? Escolha esse sistema de referência. Só P precisa ser decomposto porque só N e FA apontam na direção de algum dos dois eixos. Então, o próximo passo, depois de escolher o sistema de referência, é aplicar a segunda lei de Newton para cada eixo. Então, eu vou pegar lá o eixo X, e eu vou aplicar a segunda lei de Newton. A segunda lei de Newton diz que a força resultante, que atua na direção do eixo X, é igual a massa vezes a aceleração na direção do eixo X. Notem que a minha aceleração nesse problema aqui é nula, então não tem nenhuma componente de aceleração. O que é a força resultante em X? É a soma de todas as componentes das forças projetadas na direção do eixo X. Então eu tenho Nx mais Fax mais Px igual a zero. Bem, e agora eu preciso calcular os valores dessas decomposições aqui. Notem que, em primeiro lugar, N é um vetor que aponta diretamente na direção do eixo X, só que no sentido negativo. Então, é uma projeção completa. Então, ela tem um valor que é igual ao próprio valor do módulo do vetor, só que tem um sinal negativo porque aponta no sentido negativo. Então, eu tenho menos N. FA é perpendicular ao eixo X, então essa projeção é nula. E aí eu tenho P. Para poder determinar a componente P, eu preciso utilizar esse ângulo θ. Eu verifico que eu posso escrever isso como sendo P vezes o cosseno do ângulo θ. Isso então vai ser igual a zero.
Bem, veja aqui dessa equação aqui o que eu tenho. Se eu quiser determinar alguma das informações que eu preciso, que são P e θ, eu vou conseguir simplesmente determinar uma relação entre elas, porque eu tenho duas incógnitas em uma equação só. Mas eu ainda tenho o eixo y que eu posso aplicar a segunda lei de Newton. Então, se eu pegar o eixo y e aplicar a segunda lei de Newton, eu tenho que a força resultante em y vai ser igual a massa vezes a aceleração em y. Também aqui eu vou ter uma aceleração que é zero. Então eu tenho simplesmente a soma das componentes das forças projetadas na direção de y tem que dar zero. Então eu vou ter N projetado em y mais P projetado em y mais FA projetado em y tem que ser igual a zero. Notem agora que N é perpendicular ao eixo y, então essa projeção em y ela vai ser zero. Então posso escrever aqui 0 mais PY. PY pode ser obtido através de P vezes o seno do ângulo θ. Notem aqui que tanto P cosseno de θ como P seno de θ não precisam de sinal, por quê? Porque as projeções apontam nos sentidos positivos desses dois eixos. Tá? Porque θ, a gente tem que pensar nisso porque θ é um ângulo entre 0 e 90 graus. Né? Claro que aqui coincide, né? A gente está pensando nesse ângulo medido aqui assim, e não, sei lá, um ângulo medido aqui, por exemplo. Mas é sempre bom fazer essa verificação. E aí a gente tem FA projetado em Y, só que FA é uma projeção completa na direção do Y, só que no sentido negativo. A gente vai ter aqui menos FA. Isso tem que ser igual a zero. Note que, de novo, a gente tem uma equação que tem as duas incógnitas que a gente tem, então a gente só consegue determinar uma relação entre elas. Mas notem que se a gente pensar nessa equação unida, essa daqui, de alguma maneira, a gente tem duas equações e duas incógnitas. Então a gente pode resolver isso se a gente montar um sistema de equações. Então a gente vai ter essa daqui, que vai ser, vou reescrever ela como sendo P cosseno de θ menos N igual a zero. E a outra aqui vai ser P seno de θ menos FA igual a zero. Então, a partir desse ponto, esse deixa de ser um problema de física, basicamente, e passa a ser um problema de resolução de sistemas de equações lá do ensino médio, né? Onde nossas incógnitas aqui são P e θ. É claro que é mais estranho aqui a gente pensar, pô, mas a gente tem funções trigonométricas, isso deixa as coisas mais difíceis. Um pouco, não muito. Como que a gente pode resolver esses problemas? Apesar de existirem lá vários métodos para resolver equações, a gente vai sempre precisa ter sistemas que são relativamente simples, que têm no máximo 3 equações e cuja solução não é muito difícil. E esses problemas de dinâmica, em geral, a solução ela é mais fácil se a gente considerar 3 possibilidades para resolver o sistema. Ou somar as equações, ou subtrair uma da outra, ou fazer uma razão entre equações. Nesse caso em específico, o método de solução mais simples é fazer uma razão. Como? Bem, a primeira coisa que eu vou fazer, eu vou passar esse N para o lado direito e o FA para o lado direito. Aí eu posso escrever esse sistema como sendo P cosseno de θ igual a N e P seno de θ igual a FA. Agora eu posso pegar e fazer o seguinte, eu posso dividir essa equação de baixo pela de cima. Eu vou chamar isso aqui de equação 2, isso aqui de equação 1, e eu vou calcular 2 dividido por 1. O que isso significa? Eu vou pegar tudo que tem do lado esquerdo da equação 2 e dividir por tudo que tem do lado esquerdo da equação 1. Então, eu vou ficar com P seno de θ sobre P cosseno de θ. Para poder manter isso como equação, eu tenho que pegar tudo que tem do lado direito da equação 2 e dividir por tudo que tem do lado direito da equação 1. Então, eu posso escrever FA sobre N. Notem agora que nessa razão, o P corta. E seno sobre cosseno é tangente de θ. Então eu posso escrever que a tangente de θ é igual a FA sobre N. Veja que FA e N são conhecidos, então de alguma maneira eu sou capaz de determinar esse valor de θ se eu utilizar
a função inversa, né? Então, se eu pegar o arco tangente de θ, aliás, o arco tangente dos dois lados, né, da equação, eu vou ficar com o arco tangente da tangente de θ, que vai dar simplesmente θ. Do lado direito eu vou ficar com o arco tangente de FA sobre N. Como aqui eu já tenho esses dois valores, né, FA são 220 newtons e N é igual a 112, eu posso calcular esse arco tangente e eu vou obter um valor de 63,0 graus aproximadamente. Notem que aqui eu estou usando aquela questão dos algoritmos significativos, porque FA tem 3 algoritmos significativos, N tem 3 algoritmos significativos, então estou colocando o resultado com 3 algoritmos significativos também. Agora, para finalizar, a gente já encontrou então uma das incógnitas do problema. A gente precisa determinar só o valor de P agora. Para poder determinar o valor de P, basta utilizar qualquer uma dessas duas equações aqui e isolar P. Se eu pegar da equação 1, por exemplo, o que eu vou obter? Eu posso escrever que P vai ser igual a N sobre o cosseno desse ângulo θ, que eu já conheço. Então, se eu fizer isso, eu vou obter um valor que vai ser, usando três algoritmos significativos, 247 newtons.